Uma fênix chamada AMD esquentou tanto que do fogo ressurgiu já botando o terror na Nvidia. Meu nome é Henrique Del Nero, estou aqui com meu amigo Gustavo Carvalho e eu vou jogar a minha 2080 Super pela janela. Eu vou comprar uma placa da AMD só para esquentar meu quarto nesse frio. Hoje vamos falar sobre a apresentação da AMD, sobre sua placa de vídeo, seus processadores, que rolou no dia 28/10/2020. Muitas informações novas, muita potência foi mostrada, pelo menos em teoria, vamos ver depois com vários outros testes pela internet, e parece que a Nvidia vai ter que correr atrás, principalmente de todas as merdas que rolou no lançamento agora da série 30, né? Tanto o problema com o aquecimento lá que tava rolando da placa, com alguns capacitores, quanto da falta de estoque, porque tá todo mundo querendo comprar, mas não tem. E aí fica todo mundo boladão, e aí chega a AMD, anuncia uma parada que é praticamente um pouco acima ali do poder do que foi apresentado na Nvidia, da 3080, e aí a galera, né, porra, é mais foda, custa menos e tem na loja, por que eu vou esperar outra, né? E aí vem a questão, Gustavo. Estaria a Nvidia fadada a ficar em segundo lugar nessa geração de placas? Não sei dizer ainda porque a gente não tem os testes com todo mundo com a placa já testada, bonitinha. Mas essa apresentação da AMD surpreendeu muito. Há muitos anos a gente não vê a AMD conseguir chegar em pé de igualdade com a Nvidia. Faz muito tempo mesmo. A AMD, ela lançou 3 placas, ela anunciou, ela vai lançar agora em novembro essas placas. E elas são a RX 6800, 6800 XT e a 6900 XT. Que essa alcança a 3090 da Nvidia. Para alcançar 3090, mas alcança. Ou alcança, tipo, quase alcança? Não, ela alcança, em alguns casos ela passa, em outros casos ela fica abaixo. Então ela é aquela placa literalmente bem equilibrada. Ela tá a nível ali de você poder comprar ela. Só que tem algumas coisas na internet que estão um pouquinho distorcido, que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, e algumas coisas que é pra gente realmente pensar, quem tá ganhando essa geração, o que vai acontecer. Vamos começar a falar, eu acho que da placa mais potente pra mais fraca, tudo bem? A gente tem então a RX 6900 XT, que seria a topo de linha da AMD. Essa placa, ela concorre diretamente com a RTX 3090, e ela consegue ter o mesmo desempenho praticamente, porém com duas grandes diferenciais. O primeiro, ela custa $500 a menos. Enquanto a 3090 custa $1.500 no seu lançamento, essa placa da AMD custa $1.000. São $500 a menos. Mas ela tem um detalhe negativo. Ela não tem DLSS e não tem GameWorks. Em força bruta, se a gente tirar o DLSS, ela consegue alcançar a mesma coisa que uma 3090. Porém, como a gente não tem teste ainda e a AMD não colocou teste utilizando o Ray Tracing, a gente não sabe dizer como que essa placa se comporta sem RT. E se a gente ativar o DLSS da 3090, a gente também não sabe dizer o quão grande é a diferença da placa talvez da Nvidia em comparação à AMD. Mas é aquela pergunta, $500 a menos, será que o GameWorks vale $500 a mais? E para quem que é essa placa? A 3090, a gente sabe que não é uma placa para o público gamer. É uma placa que ela é extremamente cara e não é para o público gamer, é para o público profissional. É para quem precisa renderizar, para quem precisa calcular inteligência artificial, é para esse público. Pensando nesse público, pagar uma placa com mesma força bruta por $500 mais barato, faz total sentido. Só que ela tem um pequeno problema, né, Doneiro? E qual que é, você sabe? Ela não é feita para isso, né? Ela não consegue fazer render. Ela tem outro público em mãos. Qual seria? O gamer. Só que o gamer pagaria $1.000 por uma placa somente pra jogar? Mas nem a pau. Nem a pau. Já estão reclamando da 3090? Que também não é pra games, né? Não foi voltada, pelo menos, pra game. Então. Então ela é uma placa que ela é extremamente cara e ela é muito cara pra um gamer. Ele é um preço até bom pra um público profissional, mas ela não consegue fazer nada pro público profissional. Então... Ela é cara pra games... Ela não é útil para render, então ela entrou no próprio limbo dela. É interessante a AMD ter isso, essa placa, porque ela mostra até onde ela consegue ir, em pé de igualdade com a Nvidia, mas ela é uma placa que ela é meio morta, porque não tem público-alvo para ela. Então quem compraria essa placa é o cara que tem muita grana, e aí ele quer economizar $500, mas quem tem muita grana, acho que talvez não pensaria em economizar $500. Esse cara e o fã da AMD, né? Exato. Então é uma placa que ela tá num lugar meio estranho, ela tá.
mas não sei se é uma placa que ela vai vender muito. E já tem boatos dizendo que a AMD não tá conseguindo parceiras para publicar uma versão custom dessa placa, como por exemplo da Gigabyte, da Asus, Galaxy, etc. Então não tem público para criar essa placa custom. Atualmente as fabricantes já estão vendo esse problema, enquanto as demais, as outras duas, já tem. Já estão prevendo que vai dar merda. Exato. Depois a gente tem a RX 6800 XT, com final, tá? Com XT. E essa placa, ela concorre em pé de igualdade com a RTX 3080. Então ela alcança níveis de performance um pouco acima em alguns games e um pouco abaixo em alguns games, segundo os dados da AMD. O que também é muito interessante, porque a AMD nunca conseguiu alcançar também uma série 80 há um bom tempo. E ela tem mais uma notícia boa. Ela custa $50 mais barato. Então, o público gamer, você pode tentar economizar $50 comprando essa placa. Só que em compensação, você não vai ter DLSS e não vai ter o GameWorks. Assim, considerando só o dólar por si só, $50 para ter o que a Nvidia traz de tecnologia junto com a placa, para mim vale completamente a pena pegar a Nvidia. Considerando que $50 no Brasil é tipo uns 10 mil reais, pelo menos agora em 2020, aí eu já não sei como é que vai ser pro público brasileiro escolher, né? Sim, provavelmente realmente não vai saber se vai custar esses $50 vão virar R$1.000, ou vão virar 2.000, ou vão virar só R$500, não vai virar nada. A gente não sabe dizer isso. Mas é bom ficar de olho que provavelmente você vai conseguir comprar uma placa muito mais barata, com nível de performance igual ao da Nvidia, só com alguns extras a menos. Mas às vezes tem que pôr agora na ponta do lápis se esses extras compensam ou não. Se fazem a diferença pra você jogador ou não. No meu caso faz, tá? Porque eu sou chato, eu presto atenção nos detalhes, mas tem gente que não liga, então... Agora tem uma placa que ela também, eu acho que ela nasceu morta, mas isso vai depender muito do que a gente vai falar daqui a pouco, que é a RX 6800. A RX 6800, no marketing da AMD, ela usou como referência a 2080 Ti. E a gente já sabe que a 3070 tem o mesmo desempenho, é muito parecido na 2080 Ti. Em alguns casos ela bate, em alguns casos ela fica um pouco abaixo. Então, se eles usarem essa placa, então a gente pode considerar que a 6800 tem a mesma potência de uma 3070, correto? Teoricamente. E aí vem um problema dessa placa, que ela custa $80 a mais do que a 3070, só que ela não tem DLSS e também não tem o GameWorks. Então você vai estar pagando... E aí já não adianta de nada. Exatamente, você vai estar pagando $80 mais caro para ter o mesmo nível de desempenho. Então é uma placa que ela realmente não compensa. Ela é uma placa que compensa mais você comprar uma placa da Nvidia. Uma coisa interessante é que parece que os papéis estão invertendo. A Nvidia parece que nessa série ela tá muito boa, na menor faixa de preço, que é a 3070, e no mais alto preço, quem tá se destacando é a AMD, porque ela tá oferecendo o mesmo nível mais barato. Curioso isso, não? Chama-se 2020, já tô até acostumado já. Bom, além disso, ela conta com algumas outras features interessantes. Bom, RT não é novidade mais no mercado, a Nvidia já tem isso há 2 anos, os consoles dessa geração trabalham com AMD e possuem RT, e essas placas, as 3, possuem também núcleo dedicado a RT. Elas prometem entregar RT real time, porém, não mostraram nada de RT. Mostraram que a placa tem suporte, mas não mostraram nada de FPS em RT. E a gente sabe na série 20 o que acontece quando você habilita o RT sem o DLSS. Você perde muita performance. E por isso que o DLSS é muito importante. E aí, a gente não sabe como é que vai ser a AMD quando ligar o RT. Como é que vai ser essa perca de desempenho do lado da Nvidia? Vai ser grande. Vai ser grande, velho. DLSS hoje é imprescindível de ter, mano. Tornou uma parada que tem que ter. Se o seu jogo tem RT, ele tem que ter, velho. Os dois trabalham em conjunto. E mesmo que você não mexeu o RT, o DLSS já dá aquele gás enorme da tua placa. E aí ele não conta com isso. Mas aí tem outras coisas interessantes. O primeiro ponto que eu queria elogiar ainda também a AMD, além de conseguir essa performance, é a questão da VRAM. Todas as 3 placas contam com 16 GB de VRAM. Hoje não tem nenhum jogo que chega a consumir todos esses VRAM. Mas a gente sabe que quanto mais VRAM, a gente tem uma longevidade de placa maior. Vídeo a 1060 de 3 GB, que praticamente foi um fracasso, e a 970 que acabou tendo a sua durabilidade muito inferior por causa dos 3,5 GB. Então, pensando no 4K, talvez 8 GB de uma 3070 não seja tão bom, e 16 GB seja uma sobra. E eu prefiro ficar com a sobra do que com falta em VRAM. Até porque a gente sabe que quando aumentam os limites, a primeira coisa que o dev faz é alcançar esses limites, né? Assim que der, eles vão estar utilizando isso aí. Exatamente. E aí vem uma coisa que a AMD ela fez
uma estratégia diferente da NVIDIA, anunciou uma coisa nova que a gente nunca viu em placa de vídeo e que eu achei muito interessante. A NVIDIA, ela trabalha com a memória GDDR6X, que tem uma largura de banda muito maior em comparação ao GDDR6. Porém, como tudo tem seu porém, ela consome muito mais energia do que a GDDR6 e o processo de fabricação é mais caro e mais demorado. A AMD, acho que provavelmente para conseguir ter um escalonamento maior em estoque e também conseguir ficar mais barato a placa, ela optou por usar o GDDR6. E como que ela fez para aumentar essa largura de banda? Ela utilizou o Infinite Cache. É como se fosse o cache L3 do seu processador, onde que o processador da placa de vídeo vai ter o acesso muito mais rápido a essa memória, esse cache, e aí conforme vai passando o tempo, ela vai pegando mais dados da memória VRAM da sua placa de vídeo. Então acelera ainda mais a largura de banda. Isso foi uma estratégia muito legal, nenhuma placa havia utilizado isso, e, bom, pelos testes que a própria AMD postou, ela consegue alcançar uma banda muito maior que o próprio GDDR6X, economizando dinheiro, economizando energia e aumentando o processo de fabricação. E eles têm o Exodia na manga também, né? Com essas placas. Tem. Essa que é a parada. E a NVIDIA não tem como ela ter esse Exodia na mão dela. Exatamente. Mas quem que é o Exodia, Dalneiro? O Exodia se chama Smart Access Memory, que é basicamente... Mano, você pega a placa de vídeo, digamos que a placa de vídeo é o corpo do Exodia. Aí você pega o processador, que é o resto das peças ali, os bracinhos, as perninhas e a cabeça do Exodia. Aí você joga todas no tabuleiro, e aí o jogo acaba. Porque é tipo uma junção de poder o bagulho. E aí não tem como a NVIDIA fazer isso. Havia um boato há muitos anos atrás que processador Intel combina com o GPU NVIDIA. Processador AMD combina com o GPU AMD. Mas isso era só um boato. Aparentemente agora não é mais um boato. Agora, se você tem um processador Ryzen de 5ª geração, tá? Da série 5000, e você tiver uma placa de vídeo da Radeon da série 6000, você pode aumentar a performance em até 15%, usar essa combinação. O que acontece é que, por via de software e via de hardware mesmo, o processador vai conseguir ter acesso direto à memória VRAM da GPU. Então ela vai conseguir colocar dados ali, tirar dados ali de maneira direta. Enquanto, se você utilizar uma placa da NVIDIA, é o processo normal. Então o processador vai ter que passar por chipset, vai ter que passar para a placa de vídeo, vai acabar demorando mais. E aí você tem um pouco essa perca, né? Como é normal hoje em dia isso, a gente não considera como perca. E o segundo processo, que é o novo agora do Smart Access Memory, acaba sendo um plus. E por que a NVIDIA não tem isso? Porque há boatos não, na verdade, a Intel vai lançar suas placas de vídeo. E provavelmente a Intel talvez consiga fazer isso. E a NVIDIA não fabrica processador. Eu acho que depois da AMD ter mostrado esse Exodia deles, eu acho que a Intel vai fazer o deles. Certeza, uma certeza absoluta. Até porque agora que a Intel tá meio que colando separadamente nesse mercado só agora, eles precisam de um a mais, tá ligado? Pra enfrentar duas gigantes do mercado. Sim. E ela tem a possibilidade de fazer isso. Agora a NVIDIA, de repente a NVIDIA começa a vender bicicleta agora. Vai que? A AMD já vendeu na geração passada. Aí funcionou, né? Aparentemente funcionou. Talvez ela tenha pegado o dinheiro da bicicleta e feito o GPU. Pois é. Investiram tudo na GPU nova. Bom, a gente também tem a certificação do DirectX 12 Ultimate. Então, até hoje, somente a NVIDIA tinha o DirectX 12, então todo o marketing era voltado à NVIDIA, e agora a AMD também recebe o DirectX 12 Ultimate. Pra quem não sabe, existe o DirectX 12 e o DirectX 12 Ultimate. A diferença do Ultimate é porque a Microsoft aprimorou o DirectX colocando novas features e certificando as placas compatíveis com aquelas tecnologias. As placas até então hoje certificadas eram a série 20 completa, desde a 2060 a 2080 Ti, e a série 30 completa, da 3070 até a 3090. E elas incluem algumas features, como o próprio Ray Tracing. Então, para quem achava que o Ray Tracing era coisa da NVIDIA, não é. O Ray Tracing é uma tecnologia que existe há anos, e a NVIDIA fez em parceria com a Microsoft e utiliza o DirectX 12. A gente também tem o Variable Rate Shading, que é bem interessante também isso, que ele basicamente olha os pontos de fuga aonde você está olhando e ele melhora a imagem, e os pontos que você não está olhando tanto, assim, que é o canto da tela ou o mapa, alguma coisa, ele diminui a resolução um pouco ali para dar mais FPS para você. Tem também o Mesh Shading, que isso aqui é bem legal, que ele vai aumentar a quantidade de polígonos na tela, mas sem aumentar o consumo de sua GPU ou CPU. E todas as tecnologias vão estar disponíveis, tanto na NVIDIA quanto na AMD e nos consoles, mas no console
apenas no Xbox Series S e X. Essa parceria da Nvidia com a Microsoft, ela é bem interessante porque, assim, qual que é o principal problema das features, até mesmo o próprio DLSS da Nvidia? Como é uma tecnologia proprietária da Nvidia, as devs têm que ir atrás da Nvidia para poder colocar, e às vezes não é tão fácil. Utilizando o DirectX 12, é muito mais fácil do desenvolvedor ir lá e colocar. Até porque ele vai programar uma vez só e vai funcionar em todas as plataformas. Então, para a dev que está fazendo o jogo para Xbox Series X, ele vai lá, usa essa feature e pronto, tá funcionando na Nvidia. Então foi bem legal essa sacada da Nvidia, mas é claro, abriu essa margem também para a AMD, porque agora a AMD também tem essa tecnologia junto deles. Considerando tudo isso, podemos dizer que meio que a balança tá mais equilibrada agora, né? Mas se com a AMD a gente tá conseguindo meio que a mesma potência da Nvidia, tirando as tecnologias de fora, as tecnologias extras, seria um sinal de repente o preço da Nvidia baixar ou não? A Nvidia tá com um grande problema no momento dessa gravação, pelo menos, que é, ela não tem estoque. A Nvidia anunciou 3 placas muito potentes e com preços, tirando a 3090, com preços bem bacanas, em geral, a potência dela. Só que tem um grande problema. Ela não tem ninguém tem pra comprar essa placa. Ninguém consegue comprar essa placa. E quando chega... A galera quer comprar e não consegue ter. Exato. E quando chega, tá chegando com preços... não é o preço anunciado pela Nvidia. Tá chegando com preço, mas muito elevado. Aqui no Brasil, por exemplo, o primeiro lote da 3070 era pra ter chegado a 3.500 a 4.000. O primeiro lote que recebemos, que o Brasil recebeu, chegou na faixa de 5.000 a 6.000 reais. E a 3080, que era para chegar na faixa de 5.000 a 6.000, chegou de 8.000 a 10.000 reais. E a 3090, na faixa de 12, saltou para 15.000 a 20.000 reais. São preços extremamente caros e pouco estoque. Mesmo esse preço está vendendo demais ainda e é muito pouco estoque e as lojas não estão conseguindo segurar. A AMD já disse, até agora a gente não sabe porque as placas não começaram a ser vendidas, mas a AMD garante que vai ter estoque e garante o preço de lançamento. Mas aí tem uma coisa bem legal, a gente não sabe, legal e triste, a gente não sabe no Brasil como que vai sair o preço dessas placas que não anunciaram. Mas se a gente considerar o preço de lançamento da 3080, que seria na faixa de 5 a 6 mil reais, se a AMD conseguir lançar isso com $50 mais barato e considerando que o dólar todo aumentou, fazendo uma conta meio maluca, talvez a gente consiga ver essa placa por 5 mil reais, concorrendo com uma placa da Nvidia a 8 mil reais. O mesmo nível de performance. Pelo menos no Brasil, provavelmente a AMD vai reinar. A Nvidia tá foda, né? E segundo a Nvidia, os estoques só vão voltar entre janeiro e março do ano que vem. Ou seja, na hora que todo mundo já adquiriu a AMD. Exato. Ó, que coisa boa. A AMD tem tudo nessa geração para dar certo. Ela literalmente tá lançando 3 placas com nível de performance com a mesma coisa da concorrência. Não é nada mais, nada menos. É praticamente o mesmo nível. Ganha um pouco, perde um pouco, então tá ok. Com quase os mesmos preços, com suas diferenças. E tem estoque. Vamos ver se tem estoque. Mas se tiver estoque, é tudo que o pessoal quer. Porque todo mundo que vendeu 2080 Ti aí tá sem placa de vídeo. Acho que agora vai ter que ir de AMD. O foda é a galera que quer pra trampar, né? Essas são placas que infelizmente não dá para trabalhar, porque elas não possuem as tecnologias da Nvidia, e as tecnologias da Nvidia que são a principal causa do público profissional querer trabalhar com elas. Ai, meu Deus, trabalhar com 3D é difícil, viu? Povo sofrido. O pessoal que trabalha com 3D e o pessoal também streamer, porque não vai ter as tecnologias de encoder da Nvidia. Pessoal que renderiza também vídeo via GPU, né? Exato. Galera que usa GPU no geral, pra trampar. É isso, basicamente é isso. Se não usa CPU, usa GPU, a gente tá fudido. Mas o povo gamer já temos 2 marcas agora realmente que é interessante de se olhar. A minha única esperança no momento é que, quando chegar o outro lote da Nvidia, que venha num preço baixo, ou pelo menos igual ao da AMD. Não vai chegar. Pra ser justo, pelo menos. Não vai chegar. Ah, vai que, né? Vai que. Já vai ser 2021, Gustavo. Tem que pensar positivo. 2021 provavelmente a gente consegue. E é isso. Tá, isso. Resumo. Fim de ano 2020... Como tá seguindo pelo ano todo, o mundo tá virando de cabeça para baixo. A AMD passando em cima da Nvidia. Vamos ver o que a Nvidia vai conseguir fazer. Galera dos games aí, bom para vocês. Vocês são sortudos. Mas pra gente que trabalha com GPU, fudeu. Eu tô triste. Mas tudo bem.
a gente dá um jeito, como sempre. E é isso, vamos esperar uns meses e ver o que acontece. Vamos esperar 2021 agora pra ver como é que o mercado vai estar. E ver que raio a Intel vai fazer também, né? Vai que ela brota com alguma coisa também nesse meio tempo aí, nesses meses que vem à frente. A Intel falou que esse ano acho que não lança nada, só pra 2021. E eu não sei se isso é bom, porque 2020 já tá difícil. Então, não, se em 2021 chega a Intel, e aí a gente tem que fazer um episódio dizendo, então, eu acho que a Intel ganhou da AMD e da Nvidia. Aí eu desisto. Aí eu juro pra você, eu desisto. Mas, até o próximo episódio, então. Falou. Falou.